gente vai falar hoje, Bezat Hashem, de uma midá, de um ponto. Todo shiur é sempre a gente fala sobre um ponto, porque se falar de muita coisa, a gente não lembra nada. Se falar de uma coisa, a gente lembra um pouco de alguma coisa. Então, vamos falar Bezat Hashem hoje de uma midá específica. Só uma pequena introdução. Se a gente for olhar para esse ponto que a gente vai falar, já menciono para vocês em poucos instantes, se você comparar um avô com um pai, e um pai com um filho, a proporção na qual mudou do avô para o pai e do pai para o filho, ela é gigante nesse ponto que a gente vai mencionar hoje, que vocês nem sabem qual que é, mas já podem começar a imaginar. E aí, se a gente for andar, de novo, do avô para o pai e do pai para o filho, e do filho para uma geração mais a seguir, é difícil prever quanto isso muda. Qual o assunto de hoje? A gente vai começar por aqui. Perfeito. Tem muitos, mas eu vou falar sobre um e espero que vocês concordem comigo. É incrível como a gente vê, eu falo para vocês isso muitas vezes, a mesma Torá num prisma novo e diferente. É incrível como nem dá para acreditar. Como pode ser que é a mesma Torá? E eu gosto que olhar para, às vezes tem alguns Chachamim, alguns sábios no Chumash ou na Gemara, que fazem observações que estavam lá, não é uma pergunta profunda, às vezes são perguntas profundas, mas no caso aqui não é. Fala, uau, estava lá na minha frente e eu nunca percebi. Olhar para a Torá de uma forma macro. Olha que interessante. Teve um comentarista que ele viveu na Espanha, nasceu em Saragossa em 1200. Ele foi aluno do Rashba. Rashba é um dos Rishonim importantíssimos dentro da literatura da Gemara. Aluno do Rashba, viveu na Espanha e faleceu na Espanha também. O nome dele era Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye tem um comentário sobre o Chumash. Tem outras obras, mas uma das obras que ele tem é um comentário sobre o Chumash. Rabbeinu Bechaye, isso, não era em hebraico, bom, em árabe. Rabbeinu Bechaye fala para a gente o seguinte, olha que interessante. Ele comenta para a gente sobre um dos homens, ele comenta sobre toda a Torá, dentro de uma parte da Torá, sobre Moshe Rabbeinu, o maior dos homens, que de alguma forma ou outra, mesmo hoje em dia, certeza, mesmo no mundo laico, é um dos homens mais famosos no mundo. Seja ele por causa da Torá, quem estuda a Torá, ou seja por causa de Hollywood. Quantos livros tem que não falam da Bíblia? Não sei se eles falam o que tem que falar, mas Moshe Rabbeinu virou um personagem muito famoso. Rabbeinu Bechaye comenta sobre esse grande homem. Olha que interessante. Ele fala o seguinte, como que Hashem apareceu para Moshe Rabbeinu? Essa pergunta. Como Hashem apareceu para Moshe Rabbeinu? No Sené. O que era o Sené? O arbusto. Agora presta atenção. A gente conhece isso, mas ele fala, olha, presta um pouquinho mais de atenção. Não foi no arbusto, foi, mas não foi. Como assim? Está escrito na Torá. Diz Rabbeinu Bechaye para a gente algo espetacular. Moshe Rabbeinu estava pastoreando o gado dele. Estava cuidando do rebanho. De repente ele vê um fogo no arbusto. E ele vê que o arbusto não se consumia. Essa árvore não se consumia. Aparece depois, está escrito na Torá, um malach, um anjo. E por último, está escrito na Torá isso, Vaikra elav Elohim mitoch haseneh. Hashem apareceu para ele deste arbusto e começou a conversar com Moshe Rabbeinu. Então, Rabbeinu Bechaye fala o seguinte, de novo, teve três estágios. Qual o primeiro estágio? Hashem não apareceu para ele direto. Primeiro o arbusto começou a queimar. Depois, Moshe Rabbeinu viu um anjo no arbusto. E por último, Hashem se revelou para Moshe Rabbeinu do arbusto. Teve 3 passos. Rabbeinu Bechaye fala, olha, por que Hashem não apareceu direto? Primeiro o fogo, depois o anjo, depois Hashem. Hashem podia aparecer direto para Moshe Rabbeinu. Ele fala algo genial. Ele fala algo espetacular. Ele fala o seguinte. Você dá uma introdução minha sobre o que ele fala, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Quando se fala de Moshe Rabbeinu, normalmente a gente aprende na escola e daí por diante, que Moshe Rabbeinu era uau. É verdade, sem dúvida. Todo uau que a gente fala é pouco, mas uma coisa a gente esquece, que Moshe Rabbeinu, apesar de todo uau que ele era, o que ele era também? Um ser humano, uma pessoa. Ele tinha pai, tinha mãe, se ele ficava com febre ele tinha que tomar Tilenol. Se ele ficava com fome quando ele era pequeno, ele chorava, como todo ser humano. Ele era um ótimo ser humano, era o máximo que um ser humano atingiu, mas era um ser humano.
E por se tratar de um ser humano, a Kadosh Baruch Hu teve que tratar com o maior dos homens, mas que ainda era um ser humano, como uma pessoa, e não como um anjo. Agora, por outro lado, Moshe Rabbeinu era um homem gigante. E esse gigante que tinha dentro de Moshe Rabbeinu, ele já era nessa época, também teve que ter o procedimento a seguir. Acompanhem comigo. Diz Rabbeinu Bechai o seguinte, houve aqui uma progressão. Não houve pulos. A Kadosh Baruch Hu apareceu para Moshe Rabbeinu, primeiro teve o fogo. Moshe Rabbeinu olhou, uau, estranho. Uma salsa pegando fogo aqui no deserto, do nada. Já chamou a atenção. Depois, o que aconteceu? Ele olhou, passado-se, não sei se foi 1 minuto ou 3 minutos, algum tempo, ele viu um anjo. E depois que ele digeriu a informação do anjo, apareceu quem? A Kadosh Baruch Hu. Rabbeinu Bechai fala para a gente o seguinte, demorou para o maior dos homens, mas que ainda era um homem, um certo tempo para que ele pudesse digerir esta informação. De que? De ver a Kadosh Baruch Hu. Teve o primeiro passo, fogo, depois o anjo, depois a Kadosh Baruch Hu. Não foi direto. Por que, diz ele? Diz Rabbeinu Bechai o seguinte, porque todo ser humano precisa de um pouco de paciência para poder absorver algumas coisas na vida. Não dava para Hashem falar, eu vou aparecer direto para ele. Só de novo, a gente está falando aqui de Moshe Rabbeinu e de Akadosh Baruch Hu. Hashem fala, eu estou perdendo meu tempo aqui. Eu podia aparecer de uma vez. Hashem fala, não dá para mim aparecer de uma vez. Por quê? Porque Akadosh Baruch Hu falou, é impossível aparecer de uma vez. Porque na vida, tudo, mesmo com o maior dos homens, tem um caminho para ser traçado. Não dá para pular fases desse caminho. Inclusive, olha que interessante, tem um Midrash chamado Yarkut Shimoni. Depois que eu vi o Rabbeinu Bechai, fui procurar um pouquinho o Midrash sobre essa parashá, quando Hashem apareceu para Moshe Rabbeinu, e lá está escrito que, olha que interessante, Hashem apareceu para Moshe Rabbeinu no Har Sinai depois, alguns anos depois, e que para que Moshe Rabbeinu não houvesse um choque, de novo, para que Moshe Rabbeinu, o maior dos homens, que era quase um anjo, não houvesse um choque, o que teve que acontecer? Hashem aparecer antes para ele, na progressão, aí depois Moshe Rabbeinu falou, esse é o mesmo Deus que apareceu para mim alguns anos atrás na salsa ardente. Quer dizer, quando Hashem apareceu no Har Sinai, Moshe Rabbeinu só teve essa relação porque a Kadosh Baruch Hu apareceu antes para ele. Olha que interessante, queridos. Quer dizer, por que Hashem não apareceu direto no Har Sinai para Moshe Rabbeinu como Deus? Hashem falou, não posso, eu vou assustar ele. E na vida, tem algumas coisas que precisam ter step by step. Uma fase depois da outra fase, inclusive para Moshe Rabbeinu. Agora, depois que eu li isso, eu fiquei me questionando. Falei, beleza. Moshe Rabbeinu teve uma aparição de Hashem dividido em 3 passos. Não foi intensivão, foi o quê? Extensivo, né? Hashem apareceu, depois de outra segundo, depois do terceiro, Hashem apareceu no 3º passo. Mas, pessoal, eu fiquei com uma pergunta depois que eu li esse Rabbeinu Bechai. E quando o povo chegou no Har Sinai, a gente viu Hashem de uma vez só. A gente não viu Hashem em 3 passos. Moshe Rabbeinu teve o privilégio de ver Hashem antes. Primeiro o fogo, o Malach, depois Hashem. Só que quando a gente chegou no Har Sinai, o povo, a gente não tinha visto Hashem antes. Então, na verdade, o povo teve um choque. Por que Moshe Rabbeinu não podia ter o choque e o povo podia ter um choque? A gente já estava preparado. Não estava, porque Moshe Rabbeinu precisou ver Hashem. Mas a gente nunca viu Hashem, é um choque. Para o maior dos homens que chegou a ver Hashem mais próximo possível, que foi Moshe Rabbeinu, ele viu, o único homem que viu as costas de Hashem foi Moshe Rabbeinu. Para ele ainda Hashem falou, não posso aparecer de uma vez só. Imagina nós, simples mortais, no Har Sinai. Então retomamos, olha interessante, como é que o povo viu Hashem no Har Sinai? Essa é a pergunta, não foi um choque? Resposta que não, por quê? Porque a gente esqueceu de um fato. A gente não recebeu a Torá na primeira vez no Har Sinai. O povo passou por um lugar, está escrito na Torá, explicitamente chamado Mará. Hashem deu para eles algumas mitzvot. Shabbat, leis, paradumat, algumas mitzvot eles receberam lá. Depois, o povo chegou no Har Sinai, já tinha recebido algumas mitzvot, receberam o que no Har Sinai, queridos? Os 10 mandamentos. Quando eles receberam a Torá completa, está escrito na Gemara, Arvot Moav, Sefer Dvarim. Até o Sefer Dvarim tem algumas dezenas e centenas de mitzvot que não aparecem. Por quê?
Porque Hashem falou, eu não posso dar a Torá inteira de uma vez para um ser humano. Então, antes de chegar no Har Sinai, Hashem já deu algumas mitzvot num lugar chamado Mará. Antes de chegar no Har Sinai, no deserto. Depois chegou no Har Sinai e ganharam só os 10 mandamentos. Depois, quando foram andando, iam ganhando mandamentos, até que chegou em Sefer Dvarim, que é o último livro da Torá, receberam a Torá completa. Daqui a gente aprende que se um povo que viu Hashem, se o maior dos homens, que era Moshe Rabbeinu, precisou de tempo para digerir as informações e paciência que Hashem teve para o povo digerir e processar as informações, quanto mais nós precisamos de ter paciência e passar por alguns processos na nossa vida. Se a gente abrir qualquer Humash, ou Tikkun Korim é quando o pessoal vai preparar o Bar Mitzvah, ele quer preparar a Torá, então tem um livro que mostra exatamente como que é o Sefer Torá. Ou se a gente abrir o Sefer Torá, obviamente, a gente vai ver que entre um assunto e outro, assunto a gente chama de Parashá, mas não é Parashá de verdade, não é Bereshit Noach, as Parashá a gente chama de assunto. Então, entre uma Parashá e outra, entre um assunto e outro, tem um espaço. Em muitos Humashim figura uma letra Samech ou uma letra Pei. E o Talmud pergunta por que precisa ter um espaço entre uma Parashá e outra, entre um assunto e outro. Para dar mais espaço para o sofer? Não precisa. Gasta mais pergaminho. Por que tem que ter um espaço entre um assunto e outro? Pergunta a Gemara. Qual o objetivo desse espaço? Olha que espetacular. Para dar tempo para quem? Moshe Rabbeinu processar a informação que foi dita na Parashá passada antes de dar informação nova. Só de novo, por que tem um espaço na Torá? Sempre que eu subir na Torá e eu ver um espaço, ou ver no Humash, uma letra Samech ou uma letra Pei, essa é a única razão. Por que tem isso, diz o Talmud? Para ensinar para a gente que Moshe Rabbeinu ele tinha que ter tempo para Leit Bonen, digerir, processar a informação do assunto passado até o assunto novo. Tinha um recreio. Não sei se o recreio era de meia hora, se era de um dia, se era de 10 dias, depende da informação. Mesmo Moshe Rabbeinu teve que ter o quê? Tempo para processar a informação. Por quê? Não dá para colocar a colher de uma vez e falar kol, engole. Não dá. Mas Moshe Rabbeinu, mesmo Moshe Rabbeinu, não dá. Entre um assunto e outro tem um espaço. Então, se é assim, eu acho que dá para a gente responder uma coisa curiosa aqui. Já que precisa ter um tempo, eu acho que a resposta da famosa pergunta é: como pode ser que um povo que ficou um ano no Egito vendo milagres, as 10 Makot, duraram quase que um ano, depois saiu e abriu o mar, está escrito, famoso isso, qualquer um conhece, que estiveram no mar o serviço VIP de Hashem. Está escrito que o quê? Viu no mar uma simples mulher que não tinha nenhum conhecimento de Torá e nenhuma sofisticação, quer dizer, a mulher mais simples que estava lá presente, viu o que um profeta não conseguiu enxergar. E depois de 40 dias, onde estava esse povo? Fazendo o pecado do bezerro de ouro. Porque não conseguiram esperar Moshe Rabbeinu chegar. Moshe Rabbeinu demorou um pouco, eles ficaram assustados, fizeram o pecado do bezerro de ouro. Então a pergunta que tem que se fazer é, como que é possível isso? Um povo que viu tudo isso, depois de 40 dias, fez o pecado do bezerro de ouro, não deu nem tempo de fazer a verá. Como é possível? A resposta é o que a gente está falando hoje, possivelmente. Tá certo, que eles viram tudo. Mas foi tudo tão rápido, quando a informação vem muito rápido, não dá tempo de eu processar, não veio com uma paciência nesse interim, não veio num processo de digestão, então tudo aquilo foi embora. Cadê aquela mulher e os outros homens mais capazes ainda que chegaram no Retaeg e fizeram o pecado do bezerro de ouro? Como é possível em 40 dias? Mas como assim, como é possível? Tudo que vem rápido, vai embora rápido. Inclusive para homens nobres, como Moshe Rabbeinu, e para como um povo que foi dirigido por HaKadosh Baruch Hu. Rav Chaim Shmulevitz traz uma segunda resposta aqui no mesmo caminho. Como é possível que o povo abandonou tudo e fez o pecado do bezerro de ouro logo depois de 40 dias de sair do Egito, depois de ver Hashem? Diz ele o seguinte, outra resposta, acho que é o mesmo caminho. Ele fala o seguinte:
Como é possível? O Yetzer Hara nunca vai pegar uma pessoa que vai todo dia na sinagoga e falar para ele, vem fazer idolatria agora. Ele não vai pegar o homem que é kasher e falar para ele, vem comer 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Ele vai falar para ele, olha, começa a avacalhar aqui, lá, e depois, daqui 6 meses, você tem um processo para levar você para lá. Então, como é possível, pergunta Rav Chaim Shmulevitz, que pegou um povo inteiro e eles fizeram idolatria no Cheta Egel, em 40 dias? É impossível isso. O povo inteiro acabou participando, né? Por isso que foram castigados e sofreram. Agora, olha que interessante. Diz ele que o próprio Passuco conta pra gente como isso aconteceu. O Passuco fala pra gente, Rav Chaim Shmulevitz, Rosh Shiva de Shivadimir, Saru Maher Minaderech. O povo saiu rápido do caminho, Asulaim Masechá, eles fizeram a Vodazará. Agora, olha que interessante. Pergunta Rav Chaim Shmulevitz, mas como é possível? Diz ele que o Passuco não veio contar pra gente uma história, veio contar pra gente qual a causa disso. Fala pra ele fala pra gente o seguinte, lê o Passuco de novo. Saru Maher. Eles saíram do caminho. Por quê? Maher. Porque eles não tiveram paciência. Quando a pessoa não tem paciência, quando a pessoa fica afoita, não tem mais perguntas racionais. Como é possível? Habibi, você pergunta como é possível para alguém que está dentro de si próprio. Uma pessoa que sai de si, que ele perde a paciência, que ele fica afobado, que ele fica ansioso, não existe mais a pergunta, não cabe mais a pergunta. Como é possível que você o quê? Fez a Vodazará, idolatria em 40 dias depois de ver milagres de Hashem, depois de ter passado pelo mar. Ele traz uma segunda resposta, a gente mencionou uma há poucos minutos atrás, ele traz uma segunda, porque o Passuco fala, Saru, eles abandonaram Maher Minaderech, foi rápido. O que quer dizer rápido? Ansiosidade, afoito, pressa, não teve o processo que a gente mencionou até agora, primeiro fogo, depois o anjo, depois Hashem, foi tudo rápido. Quando tudo vai rápido, a pessoa fica afobada, não existe mais nenhuma pergunta racional que cabe ser feita. Não precisa ter resposta. Olha que interessante. Todas as midot que existem dentro da pessoa, e a midot que a gente está falando hoje é ansiedade, por exemplo, ou afobação, ou pressa, ou falta de paciência, todos sinônimos. Cada um nasce com um teor diferente de calma ou de ansiedade. Então, para um chegar ao nível 5 é muito mais difícil que para o outro. Mas todo mundo consegue se controlar. A não ser que eu fiquei muito viciado, talvez depois precise de remédios. Mas normalmente, 99% dos casos, a gente fala para a maioria sempre, a gente, cada um no nível que ele nasceu, ele tem um trabalho a ser feito, e cada um é um trabalho diferente, mas todos nós, seres humanos, precisamos cuidar desta midá. Como fizeram o Cheta Egel, a resposta é pressa. Cadê Moshe Rabbeinu? Uau! É impossível! Então, quando a pessoa não pensa, não tem mais perguntas como eles fizeram isso. Fiquei pensando algumas ramificações práticas de que existe do conceito chamado pressa, afobação, ansiosidade ou falta de paciência. Ben Adam Lamakom, entre nós e a Kadosh Baruch Hu, onde pode existir afobação e onde isso é negativo ou positivo? Com Hashem, existe. Aonde? Olha que interessante. O Maná conta pra gente em Menachot, é um dos tomos do Talmud, na página 29b, o seguinte. Rabbi Akiva foi um dos homens que, quando Hashem foi dar a Torá para Moshe Rabbeinu, Hashem mostrou para ele todas as futuras gerações. Diz o Talmud lá pra gente, que quando ele viu as gerações, ele olhou para Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, que viu muito antes, viu de uma forma profética Rabbi Akiva, e perguntou para Hashem, Hashem, eu tenho uma dúvida. Quem é esse homem? E se esse homem é um ser humano, dá a Torá para ele, porque para mim, Hashem falou, eu escolhi dar para você, Moshe Rabbeinu até ficou mal, emocionalmente falando, quando ele viu a capacidade tremenda intelectual que Rabbi Akiva tinha. Mas, tá bom. De uma forma ou de outra, a gente pode provar daqui que Rabbi Akiva era um homem gigante, que próprio Moshe Rabbeinu se questionou, por que eu dei a Torá e não ele? Quer dizer, em vez de ser Moshe Rabbeinu, devia ser talvez Rav Moshe, e Akiva Rabbeinu. A história da Torá poderia ser diferente. Meus queridos, qual foi o fim de Rabbi Akiva? Desse homem que deveria ter dado a Torá para o povo, de alguma forma ou outra, Hashem falou, eu preferi você, Moshe Rabbeinu, por alguma razão. Mas ele sim tinha um nível de dar a Torá para o povo.
Qual foi o fim de Rabi Akiva? Foi rasgado com pentes que arrancaram o couro dele. Algo que... Ai! Bom, a pergunta que a gente faz, os malachim fizeram. Zu Torá, Vezus Hará. Isso é Torá e essa é a recompensa. O homem que merecia dar a Torá para o povo, o homem que fez drashot, explicou as coroas que tem em cima de algumas letras da Torá, que Moshe Rabbeinu não fez. Então, esse é o fim, triste fim, de Policarpo Quaresma, Balatashvili, eu pensei nisso, triste fim de Rabi Akiva, Balatashvili sem comparação, Zu Torá Vezus Hará, essa é a Torá, e essa é a recompensa, that's it. Hashem falou, qual foi a resposta que Hashem falou? Hashem falou assim que eu pensei fazer. E Hashem falou, olha, se vocês me perguntarem, anjos, mais uma vez, por que eu fiz isso, eu volto o mundo para Tohu Vavohu, eu destruo o mundo. A pergunta que alguns comentaristas fazem é, qual foi a resposta de Hashem? Se a gente perguntar mais uma vez, Hashem, por que você fez isso? Por que esse foi o fim de Rabi Akiva? Olha, eu destruo o mundo, volto ele para Tohu Vavohu, eu volto o mundo para o começo. Então a pergunta é, como isso responde a pergunta? Tá bom, Hashem destrói o mundo. E como vai responder a pergunta dos anjos? Porque Rabi Akiva vai ter esse triste fim, se ele era um tzadik. Alguns livros que explicam dessa forma. Eles contam um exemplo, que uma vez um rei chegou para o alfaiate e falou o seguinte, o rei mandou o alfaiate fazer um terno lindo para ele, e aí o rei começou a usar esse terno bonito, feito sob medida, empomponado, e os outros alfaiates ficaram com ciúmes. Então mandaram um zum, que o quê? Que esse alfaiate ele era ladrão. Falaram para o rei, olha rei, parece que o terno está bonito. Tá bom, ele costura melhor do que a gente, né? O que o ciúmes não faz? Mas ele é ladrão. Aí o rei foi tirar satisfações com o alfaiate, falou, meu amigo, eu te dei o tecido chique e tal, estão falando que eu te dei, os métodos que eu te dei que você pediu para comprar, não precisa de tudo isso para fazer o terno. Aí o alfaiate estava com o rei lá provando o terno bonitão, o alfaiate falou assim para o rei, um segundinho, rei. Foi lá no escritório dele, pegou um estilete e começou a rasgar o terno. Rasgou a manga, rasgou a costura, rasgou o forro, rasgou a calça. O rei começou a olhar e falou, o que você está fazendo? Eu te fiz uma pergunta, você está rasgando o terno. Falei, olha rei, o senhor desconfiou de mim, eu não tenho como provar para o senhor, a não ser de uma forma. Eu vou pegar o terno, desfazer ele, do começo, e juntos a gente vai pegar a trena e vai medir quanto tem de cada material, e o senhor vai ver que os X metros que você me deu estão todos aqui no terno. É a mesma resposta para Rabi Akiva, dizem Rahamim. Hashem perguntaram os anjos, Zu Torá Vezus Hará, esse é o triste fim de Rabi Akiva, o grande tzadik que merecia dar a Torá para a gente. Que Hashem respondeu, quieto, senão eu vou destruir o mundo. Como destruir o mundo responde? Hashem falou, se eu voltar o mundo para o começo, e vocês, Malachim, acompanharam o mundo do começo do mundo até hoje, não haverá mais perguntas. Os Malachim não acompanharam o mundo do começo ao fim. Então Hashem falou, como que destruiu o mundo? Destruir o mundo quer dizer, não vou destruir o mundo, eu vou voltar o mundo para o começo, para Bereshit. E se você acompanhar o mundo de Bereshit, até o fim da criação do mundo, não existem mais perguntas. Pode perguntar? Pode. Mas a gente sabe que às vezes na vida precisa ter um pouco de paciência para ter respostas. Inclusive em Pirkei Avot, algumas Mishnat são famosas, outras não. Mas isso está em Pirkei Avot, tá bom? Perek Dalet e Mishnah Dalet. Ein beadenu. Disse o Tana no Pirkei Avot, nós não temos a capacidade de entender por que os Reshaim, pessoas perversas, estão vivendo on the rocks. E por que porque os tzadikim sofrem? Tem coisas que a gente não vai entender. Talvez às vezes com o tempo a gente vai entender, mas outras não. Mas as que a gente conseguir entender precisa ter o quê? Paciência na vida. Calma, não dá para entender tudo de uma vez. A paciência muitas vezes traz a resposta. Às vezes essa paciência tem que ser 120 anos, às vezes menos. Mas, querem ver? Uma pessoa, depois de ver 120 anos bem vividos, um minuto, poucos instantes antes dessa pessoa ir para o Olam Emet, para o próximo mundo, ele só tem perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Depois de 30 segundos, a pessoa chegou no Olam Emet, não tem mais necessidade de ter respostas. Ficou tudo tão claro.
é uma questão de paciência, que nem sempre eu vou entender tudo, mas muitas coisas assim, Bezat Hashem, a gente vai entender, especialmente se Deus quiser coisas boas, mas o que? Com paciência. Inclusive, a gente, está escrito, Entzur Kelohenu, fala Gemara, não tem ninguém como Deus. E a Gemara aprende daqui, Entzayar, não tem nenhum pintor como Hashem. O que quer dizer isso? Hashem fez curso na Pan-Americana? O que quer dizer não tem nenhum pintor como Hashem? O que o Talmud quer ensinar para a gente? Vi uma vez uma explicação espetacular. Uma vez tinha uma competição de pintura e os juízes foram avaliar dois pintores que estavam no 60% do processo. Então eles avaliaram viram uma pintura horrível, não tinha nada, compreensível, e viram outro, viram que dava para ver que estava 60% da pintura feita, mas dava para ver que era um cavalo, tinha uma pintura, não estava terminado, mas já dava para ver. Aí o segundo candidato falou para o juiz, olha, quer dizer que eu já perdi? O juiz falou, olha, do jeito que está indo, já perdeu. Por favor, espera os outros 40%. Chegou os outros 40%, eles viram que o outro era uma simples pintura de um cavalo passando no riacho. E o segundo pintor, que no fim venceu, que no 60% não deu para entender nada, era nada mais, nada menos do que Picasso ou Rembrandt. O que eles fizeram? É uma pintura que eu não entendo, porque eu não entendo de quadros, mas alguém que entende de quadros, ou finge entender pelo menos, abstratos, fala, uau, no 60% você não entende nada, mas no 100% vale milhões de dólares. Enquanto o quadro do homenzinho lá andando no cavalo vale $30, esse a gente sim entende. Porque quando as coisas são mais complexas na vida, no 60% não se entende, mas no 100% é muito mais valioso. Requer de nós, simples mortais, apesar de toda a tecnologia, nós não passamos de simples mortais, não tem humildade, paciência na vida para entender muitas coisas. Isso é paciência, Ben Adam Lamakom, entre nós e Hashem. Muitas vezes, com paciência, mesmo antes dos 120 anos, a gente sim vê os resultados. Vou contar para vocês uma história verídica que aconteceu. A gente vê que não foi um mês, não foi 2 meses, mas o resultado aparece. Vou falar para vocês só 3 nomes da história, sem o sobrenome, a história é verídica. Aharon, ele comprou uma bota para o filho dele. O filho dele estudava na Europa, no inverno, muito frio na Europa, inverno do Brasil é inverno frio demais. E ele comprou uma bota para o filho dele. Então Aharon chega com uma bota linda, compra para o filho dele, e o filho vai para a escola, ele volta da escola com a mesma bota velha que ele tinha. Então o pai pergunta para ele, meu filho, Yeheskel, nome do filho, Yeheskel, cadê tua bota? Eu te dei uma bota nova, linda, você foi com a bota nova e voltou com a velha que você já tinha. Tá certo que panela velha que faz comida boa, mas por que você não usa a bota nova? Então Yeheskel, o filho, fala para o pai, pai, olha, eu tenho um amigo na minha classe chamado Pini, e esse é o apelido dele, e eu decidi dar minhas botas para ele. Mas o pai falou, por quê? Falou, Pini não tem pai. Então, a mãe dele não tem condições econômicas, a minha bota não está furada. Está velha, mas não está furada. Me incomoda ver meu amigo com bota furada no inverno. Então, eu espero que você não se incomode, eu dei minhas botas para ele. Tá bom? O pai falou, uau, que nobre. Nesse caso, você está com coringa na mão, good excuse. Tá bom. Não comprou uma segunda bota para o filho, tá bom? Um pouco depois, o pai comprou uma jaqueta, um sobretudo para o filho que na neve é muito frio. Então, de novo, o menino vai para a escola e ele volta com aquele sobretudo velho. E aí, o pai pergunta, mas o que aconteceu? Fala, pai, o meu amigo continua na minha classe, continua na minha escola, ele ainda não teve Tchiat HaMetim, o pai dele ainda não está vivo. Então, eu dei meu coat para ele, meu sobretudo para ele. Tá bom, o pai falou, uau, muito nobre, nesse caso, eu vou te isentar, eu vou te dar, mas se você quiser dar para ele, eu entendo, perfeito. Dias depois, chega Yeheskel em casa com um amigo, Pini. O Pini estava de bota nova, coat novo, jaqueta nova. Ele fala para o pai, pai, tem um pedido para você. Não na frente do menino, mas ele pediu. Pini pode morar com a gente aqui em casa? O pai falou, por quê? Ele falou, olha, pai, difícil para ele na casa dele e tal, por diversas razões. O pai falou, olha, tua jaqueta você deu para ele, eu fiquei orgulhoso de você. O sapato, a bota você deu para ele, fiquei orgulhoso de você.
mas a nossa casa é muito pequena. Trazer uma pessoa que não é de casa, às vezes um estranho em casa, por mais que a gente goste dele, a gente fica, sabe, uns poucos metros daqui não vai deixar a gente andar de pijama, tua mãe, eu, então não vai ser possível. Então o Yehezkel falou, Abba, se Pini não vem para cá, eu vou para lá. E a história foi que o menino foi dormir no Knis, na sinagoga, no Bet HaMidrash, junto com Pini. Yehezkel e Pini dormiram no Bet HaMidrash. Quando o pai viu isso, obviamente, o que ele fez? Tá bom. Trouxe os dois, tá bom? Chantagem emocional. Trouxe os dois, Aaron, o Aaron, que era o pai, trouxe Yehezkel e Pini para casa, dormir em casa. Chegou a Segunda Guerra, cada um foi para um lado, não tinha mais casa, não tinha mais bota, não tinha mais couto, não tinha mais Bet HaMidrash, infelizmente, não tinha mais sinagoga. E terminou a Segunda Guerra, meus queridos, a história verídica. Pini, que era aquele menino, foi para os Estados Unidos. E Aaron foi para 4, 5 mil milhas de distância, ou talvez mais, para Israel. Anos depois, e décadas depois, Yehezkel estava no Bet HaMidrash, sentado estudando. Uma pessoa cutuca as costas dele e fala, uau, é você? Ele olha e fala, é você? Era Yehezkel e Pini se encontrando algumas décadas depois. Pini falou para ele, você não sabe quantos anos eu estou querendo te procurar. Eu queria saber o que aconteceu com você. Eu queria saber onde você parou e, graças a Deus, depois de muitas informações que eu pedi, descobri que você parou aqui nesse Bet HaMidrash, que é onde você passa a maioria do teu dia. E eu queria te falar que, sabe o que? Eu lembro o que você fez comigo algumas décadas atrás. E eu queria ser sócio no teu trabalho, disse Pini para Yehezkel. Yehezkel falou para ele, mas que trabalho? Eu estudo, não tenho trabalho. Ele falou, esse é o trabalho que você faz. Você trabalha em Kodesh, Kedushá, santidade. Você dá aulas, você estuda, esse é o teu trabalho. Falou, mas como assim você quer ser sócio do meu trabalho? Eu não estou precisando de um sócio, como eu posso te ajudar? Disse Pini para Yehezkel, olha, enquanto eu estava procurando onde você estava, eu consegui informações de quantos filhos você tem, onde você mora, etc e tal. Eu quero que você saiba que eu separei uma quantia para a festa de cada um dos seus filhos, do casamento dos seus filhos, e um apartamento para cada um dos seus filhos. Yehezkel, com vergonha, falou, poxa, mas a que eu devo isso? Um apartamento para cada um dos meus filhos? Você caiu em Minas Shamayim. E festa para cada um dos meus filhos, o que eu devo isso? Queridos, Pini falou para ele, o que você deve isso? Simples. Foi aquela bota, um coat e algumas noites de sono confortável na sua casa antes de estourar a Segunda Guerra Mundial e a gente, cada um, ir para um lugar do mundo. Nem sempre no Hesed, meus queridos, a gente vê no mesmo dia a reciprocidade ou como que isso volta. No caso ele viu. Nem sempre se eu rezo com minyan ou sem minyan, eu não percebi a diferença na minha vida. Tenha paciência, tenha calma, não seja afobado, às vezes difícil hoje na nossa geração, mas vai aparecer. Poxa vida, eu estudo Torá, eu não percebi a diferença. Então, a gente não percebe, mas quem está do nosso lado, certeza que tem que perceber. E quando se fala de estudar Torá, já que a gente está falando sobre isso e o mérito que é isso, queridos, é famosa a frase, Rav Israel Misalant falou, que é mais fácil terminar o chás do que mudar uma midá, uma virtude, uma característica, um comportamento. Hoje em dia, com certeza, se Rav Israel Misalant estivesse vivo, a gente pode se aventurar a dizer, tá certo que é mais fácil terminar o Talmud inteiro do que mudar uma midá. Mas para estudar hoje em dia, com as distrações que tem, uma página do Talmud precisa com certeza conquistar, montar e subjugar muitas midot, sejam elas o celular, sejam elas distrações, sejam elas novidades que ficam tremendo. Para mim deixar meu celular de ponta cabeça durante 30, 40, 50 minutos que é meu Havruta, uma hora o que for, e me concentrar, né? Por Abissar Missad falou, mais fácil com certeza terminar o chás do que mudar uma midá, é difícil mudar uma midá. Mas para estudar hoje em dia uma página de Gemara, uma página de algum assunto que eu estudo, escutar um shiur, uau, é algo dificílimo. Então, eu não vi resultado. A gente acha que não viu, mas
com o tempo a pessoa tende a mudar sim, tem que ter paciência. Inclusive as mitzvot que a gente faz, são mitzvot que a gente fala que são simples e corriqueiras, também, se a gente tiver paciência, a gente vai ver resultado. Muitas vezes. Tem uma história que aconteceu em Israel, eu fui verificar se a história é verdadeira, eu tinha escutado, mas não tinha certeza se ela é verdadeira. A história sim é verdadeira. Durante aquela época que teve não tão confortável em Israel, aquela parte de Gaza, aqueles conflitos que teve, havia no exército de Israel, ainda tem, né? Mas é uma brigada especial, que é muito perigosa, e eles selecionam pessoas, não a dedo, a menos do que dedo, Golan. Aquela brigada do Golan. São pessoas que são muito capazes intelectualmente, fisicamente e, não tem essa palavra, corajosamente também, né? Quer dizer, assim que tem que dar minha vida porque todo soldado já é perigoso, né? Que a Hashem cuide de todos eles, mas ainda mais para essa sessão especial. A missão que eles tinham naquela época, e naquele ano, naquele momento, era uma missão que eles tinham que infiltrar naquele grupo Hamas. O único jeito de infiltrar, depois que eles pensaram dias, horas e semanas, chegaram à conclusão que o único jeito de a gente se infiltrar lá é se a gente for um deles. Então essa brigada do Golan selecionaram algumas pessoas de lá e eles entraram num prédio em Gaza como vestidos de uniforme das pessoas do Hamas, desse grupo, e aí eles foram uniformizados assim. Então entraram lá e, como eles foram andando, com pessoas de lá, óbvio que eles sabiam os gestos, sabiam as expressões, sabiam o árabe, o dialeto, tudo, foram preparados para isso. Mas obviamente que o coração deles estava bombando o sangue de medo. A missão estava indo tudo bem, até que não ficou tudo bem, e descobriram que essas pessoas, esses Yehudim, não eram pessoas do Hamas, eram impostores. Logo que aconteceu isso, era um dia muito calor, um dia muito ensolarado quando aconteceu isso. Eles tinham contato com o exército, eles apertaram um botãozinho, o exército entendeu que eles estavam num perigo grave e mandaram um helicóptero para resgatar eles. Então eles estavam em cima do prédio, eles foram descobertos. Então, ou o helicóptero chegava antes do Hamas verdadeiro chegar, ou esses soldados estão vestidos de Hamas iam virar filé mignon. Infelizmente. O helicóptero chega para salvar eles, e o helicóptero começa a rodar lá em cima, e de repente eles veem que o helicóptero começa a atirar neles. Os próprios Yehudim viram que estavam atirando neles, eles não entenderam nada. Eles estavam tão dentro da missão que eles esqueceram um fato. Qual o fato? Que eles estavam vestidos de Hamas. Então, agora de verdade, como é que eles vão saber quem é quem? E cada segundo é uma vida, porque se eles subirem no prédio e chegarem no teto antes do helicóptero capturar a gente, não sobra nada da gente. Os Yehudim estavam desesperados, falaram, a gente é Yehudi. Sim, os caras falaram, todo mundo fala a mesma coisa agora, mas... E continuaram atirando. Até que um Yehudi teve uma ideia genial. Teve uma campanha antes, e arrecadaram fundos e deram tzitziot para os soldados. Os soldados começaram a andar com tzitziot, arrancaram o tzitzit rápido da camisa, debaixo da camisa, puxaram e começaram a balançar o tzitzit. De repente o helicóptero lá em cima, meus queridos, viu um grupo de gente com uma coisa, um fiozinho na roupa voando, tzitziot. O helicóptero do exército falou, esses são dos nossos. Capturaram as pessoas e eles foram salvos por quem? Pelos 4 cantos com aquele fio, com aquela mitzvah deoraita, cada segundo uma mitzvah da Torá preciosa lá dentro. Poxa vida, eu uso o tzitzit o dia inteiro, nunca vi nenhuma recompensa. A recompensa que eles tiveram é muito menor do que a recompensa verdadeira. Mas se a pessoa tiver paciência, meus queridos, muitas vezes na vida, ele vai ver por tudo, a Kadosh Baruch Hu não esquece nada, a recompensa por tudo que a pessoa faz. A pessoa tem que ter paciência na vida. E para terminar, existe também paciência Ben Adam Lechaveró, eu com outra pessoa. Até agora a gente falou de Ben Adam Lamakom, paciência com Hashem. Mitzvot, ter confiança em Hashem, Emuná. Mas existe Ben Adam Lechaveró também paciência. Como é que tem paciência? No casamento, né? Casamento precisa de 2 coisas, eu sempre costumo dizer. Beleza e paciência. Se der certo, beleza. E se não der, paciência. Não, mas na verdade, casamento precisa de fato ter paciência. Rav Wolpe fala que um marido que não tem paciência, difícil de continuar casado.
Inclusive, estava preparando esse shiur, sempre que eu preparo o shiur, eu pergunto a um monte de pessoas, tem alguma coisa de paciência que você pode me contar para adicionar? A maioria das pessoas falam, não, eu não estou com paciência para te responder, né? Então isso já me ajudou. Mas, minha filha Léa me mandou uma frase espetacular, acompanhe. Casa-se, já que a gente está falando de casamento, tá bom? Qualquer semelhança é mera coincidência. Casa-se por falta de juízo. Divorcia-se por falta de paciência. E casa-se de novo por falta de memória. De fato... Ela é casada? Não. Ainda não. Ravove fala pra gente o seguinte, queridos. Ravove fala pra gente o seguinte, que num casamento que o marido, mulher também, mas o marido não tem paciência, o casamento está em sakanat nefashot, está em perigo. Inclusive eu vi que a gemátria de Savlanut é 548. É a mesma gemátria de álbum Hatuná, álbum do casamento. Tá bom? Por quê? Porque você quer, até para chegar ao álbum do casamento tem que ter paciência, né? Para ver o filme tem que ter mais paciência ainda, e para ficar casado tem que ter mais paciência ainda. Por quê? Porque na vida nem tudo corre como nós planejamos. E quando a gente saiu a primeira vez, ela é o casal perfeito para mim, eu sou perfeito para ela, tá? Hazak Baruch. Legal que você acreditava isso, continua acreditando isso, mas dentro da perfeição tem sempre uma imperfeição. A única perfeição que tem no mundo é Hashem. Fora isso, tudo é imperfeito. Então, para que eu possa viver com outra pessoa, eu preciso tolerar ele. Tolerar uma pessoa é ter paciência. Eu preciso ter um pouco de savlanut. A palavra savlanut, Chachamim também trazem isso. Savlanut vem da palavra sabal. Sabal é o que em hebraico? Carregador. Por quê? Você tem paciência, vai carregar um pouquinho. Não queria, não achei que eu devia, queria falar, não queria ficar quieto. Tem hora para falar, tem hora para ficar quieto, tem hora para escutar, tem hora para falar. E tem vezes que vai demorar para falar, depende do momento. Que sabe que se falar na hora errada, vai escutar tanto que era melhor não ter falado. Então é ter paciência. Aceitar que o meu sócio, minha esposa, meu marido, tem um ritmo diferente de mim. Não é exatamente da forma que eu queria. Não fui enganado, porque ninguém é perfeito. Não? Até o casamento, pessoal, tudo 1000 maravilhas. Depois fica 2000 maravilhas. Só que tem que ter paciência. Paciência, né? Savlanut. Uma criança também. Quanto mais o mundo é competitivo, eu vejo isso muito claro. Então os pais requerem mais das crianças dos filhos. Né? Poxa vida, com um tão competitivo, com o valor da tuition, como fala, da mensalidade da escola, meu filho já tem que começar a trabalhar ganhando 50 vezes o que eu ganho. E como é que ele vai pagar tudo o que tem para pagar, né? Tá certo, o mundo é competitivo, mas como é que eu posso esperar de uma criança de 10 anos de idade que ele não possa mais fazer bagunça porque o mundo é competitivo? Tem coisas na vida que, independente se eu tiver o iPhone 7, 8 ou 9, independente da tecnologia da internet, independente das grandes maravilhas do mundo, que são muitas vezes benéficas, ninguém discute, mas o cérebro da criança não se desenvolve conforme o amadurecimento dele, muitas vezes, não conforme a tecnologia. Eu sei que quando eles são pequenos, eles entendem mais tecnologia do que a gente, eu sei isso. Tá? É muito fácil você pegar uma criança hoje e mostrar uma foto, ele pega a mão e começa a abrir a foto. Mas é um papel isso, porque ele nunca viu o papel. A foto hoje é só no computador. Ele pega uma foto de verdade e começa a colocar o dedo e abrir assim. Ele fica indignado que a foto não abre. Tá bom, mas o cérebro da criança, o desenvolvimento dele ainda vai conforme um tempo. Então, por que eu não posso deixar meu filho descobrir algumas coisas que são erradas sozinho? Se é grave, óbvio que não. Mas tem coisas que as crianças precisam descobrir sozinho. Ele precisa descobrir que ele vai cair da bicicleta. Se eu sou o pai super protetor, ele nunca vai cair. Mas, poxa vida, cadê a paciência? Deixa ele cair, deixa ele aprender sozinho. Porque a Hashem fez o joelho mais duro? Vai cair, é normal isso. E quando você fala para ele colocar a joelheira, ele vai colocar e ele não vai cair. Depois que ele tirar a joelheira, ele vai cair. É normal. Faz parte de qualquer ser humano isso acontecer. Quando a gente investe, estou procurando um investimento, short run, que meu dinheiro vai dobrar. Que investimento que tem esse? Só pegar o dinheiro, pegar a cédula e dobrar ela. Talvez isso vai funcionar. O resto, dobrar, não existe isso. O jeito que as coisas estão talvez. Aplica para 10 anos, para talvez subir um pouco. Tem que ter paciência. E cada 2 dias eu preciso ver quanto está. Por exemplo, se você comprou para deixar lá 3, 4 anos, porque cada 2 dias tem que olhar quanto está.
Isso é chamado ansiedade, falta de paciência. No estudo também, eu comecei a estudar já faz um mês e eu não terminei a Masechet ainda, não terminei o Tratado do Talmud. O que interessa terminar uma Masechet não terminou? Vai terminar, mas vai ser um dia. O lance não é terminar, o lance é estar estudando, estar crescendo, estar desenvolvendo, isso que é importante, é ter paciência. Olha, todo mundo tem altos e baixos. Se eu não tenho paciência em todos os níveis, no meu casamento, economicamente, no trabalho, todo mundo tem. Está melhor. O que acontece se eu não tenho paciência, meus queridos? Se eu invisto em alguma coisa, você tem mais experiência do que eu, e eu fico desesperado, o que acontece? Vende. O que valia 100, quanto que vale na hora do vende? 30, 40, 70, 80? Perdeu. É que na hora eu não consegui pensar. Saru, Maer, Minadeira, foi o que aconteceu com o Rita Hegel. A afobação faz a pessoa sair de si. Eu lembro que antigamente, com isso a gente está terminando, 1 minuto mais a gente termina. Antigamente, quando saiu o celular, eu lembro quando inventaram o SMS. Aquelas mensagens, né? Já ouviram falar nisso? SMS? Era um maior barato. Dá para escrever uma coisa aqui, o cara recebe oi, que nem o WhatsApp de hoje em dia, aqueles grupos, oi, ninguém fala nada, né? Então, oi, carinha feia, carinha nova, você viu a carinha nova que saiu? Tá bom? Depois saiu o famoso BlackBerry. BlackBerry tinha uma coisa que tem no WhatsApp hoje, antes de ter aquela flechinha, tem aquele reloginho. O reloginho mostra que a mensagem ainda não foi sent, não foi enviada. Mas era normal, né? Era normal, ele precisa processar, tem que ter paciência e tal. Hoje em dia, se você colocar uma mensagem no WhatsApp e não mandar, razita o celular. Zé Caparati, Zé Halifati, Zé Tumurati. Como é que... Você liga o computador, ele demora 3 segundos a mais para ligar, você dá aquele tapinha no computador para ver se está tudo normal. Ninguém mais normalmente tem paciência. O mundo ensina a gente a não ter paciência. Quando dá para não ter paciência, razão com o Baruch, mas quando não dá, o que a gente faz? O mais legal é quando está no semáforo. O semáforo da avenida demora 2 minutos para abrir. Observem, falta 3 segundos para abrir. No vermelho, 36 motoqueiros passam. Habibi, passa de uma vez já, porque você esperou, você viu que não tinha carro, passa. Multa vai levar de qualquer jeito que está vermelho. É aqueles últimos 3 segundos aí que começa a formigar lá embaixo. Mas aí é paciência, não é? Se a gente continuar nesse ritmo, pessoal, isso que eu falei para vocês, olha a diferença que tinha dos nossos avós para a gente, para o nosso filho, eu nem sei o que vai ser do nosso neto. Porque se é tudo tão rápido, como é que eu vou ter tempo para terminar o capítulo, ler o livro, né? Hoje em dia, na nossa época, como que eram os filmes? É um filme de 1h40. Hoje em dia o filme tem 3 sessões, 46 episódios, 56 estações, 25 séries, isso. Aí o cara falou, eu comecei a ver o outro ontem, eu estou no 5º capítulo da 9ª sessão do Batir, eu não consigo esperar mais, né? Tá bom, até para ver seriado tem que saber esperar, porque você vai ter 700 capítulos, 700 horas lá, vai ter que esperar, ou vai vir à noite e acordado, muitos viram à noite e vêm, tá bom? Mas é acostumado que tem que ter paciência, e acho que uma coisa muito simples, para que a pessoa possa ter paciência, é banal, mas é importante. Sair 2 minutos mais cedo de casa. Tiro e queda. Tem gente que acha que é importante porque vive toda hora com pressa. A Torá não concorda com isso. Uma vez estava com pressa, normal. Bom? Mas tem gente que vive com pressa. É saudável isso? Não. O que eu faço? Sair 1 minuto mais cedo. Se você sair 120 segundos mais cedo, 2 minutos mais cedo, você resolve muitas vezes. Sai 2 minutos mais cedo. Quem que termina o Aleinu Leshaber? Quem é o leão que termina o Aleinu Leshaber? No Knis Aleinu Leshaber, ele já está na 2ª porta da sinagoga. Ele já está no 3º Kaker depois de Shaharit. Falar Aleinu Leshaber dentro do Sidur, deve ser gadolador. É difícil isso, muito difícil. Né? Alguém te conta uma piada que você fala, muitas vezes, eu já conheço. Nem conhece, mas é que fica mais fofa, mais chique, eu já conheço, né? É aquela piada? Não. Tá, então fala, vai. O teu amigo vai te contar uma novidade, uma frase. Quem estou sabendo? Spoiler. Quem é que... Não sabe o que é spoiler? Spoiler é quando você já fala o fim antes de quando termina. Já termina. Você está vendo um filme, uma coisa, já conta o fim. Tal pessoa morreu no filme, tá? Chama spoiler. Tá bom, vocês estraga para isso. Pessoal, voltamos. Falei para vocês, viver com jovem é a coisa mais gostosa do mundo, a gente aprende tudo. Mas olha que interessante.
Quem tem paciência para escutar alguém contar alguma coisa para a gente? O cara corta o outro, não termina a frase. Né? Então, na verdade, que Bezat Hashem, a gente possa ter paciência. Uma vez Gandhi falou, perder paciência é perder a batalha. Bezat Hashem, a gente possa ter paciência, que a Kadosh Baruch Hu dê menos adversidades para a gente, mas adversidade todo mundo vai ter, que a gente possa ter paciência e ver Ben Adam Lashem, ver frutos bons disso daqui, e Ben Adam Lechaverot também ver coisas positivas disso daqui. Amém.